Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza aqui na UTV. O programa é ao vivo, então participem, mandem aí suas perguntinhas. E as entrevistadas de hoje, elas são da agência Young Rubicon. Elas são responsáveis pela campanha Tic Tac. Estão aqui comigo no estúdio a Cláudia Fujita e a Mariana Borga. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Prazer estar aqui. Prazer, todo nosso. Qual foi a mensagem que vocês quiseram passar com o vídeo do Tic Tac? Eu acho que na verdade é um vídeo que faz as pessoas pensarem, né? Então a mensagem foi justamente assim, refletir, fazer com que as pessoas reflitam como foi que se deu o nosso desenvolvimento até os dias de hoje, né? Que foi desde a amebinha lá que começou a existir, então os animais, os seres primitivos, eles sempre precisaram se adaptar para conseguir viver no mundo em harmonia com o mundo. E é isso que a gente precisa agora, a gente precisa continuar vivendo em harmonia com o mundo, não é o mundo que tem que se adaptar ao nosso modo de vida, né? É a gente que tem que se adaptar a ele. E pensando assim, daqui a pouco a gente vai passar o vídeo para vocês verem, pensando assim, explica mais um pouco como que é o desenho do... As pessoas não viram. As pessoas não viram, mas elas vão ver. Não, começa desde uma amebinha ali, tipo... É uma ameba. Eu vi um bichinho, eu não sabia direito. Na verdade, a animação assim, estiliza isso, não tem nenhum ser que é exatamente do jeito que foi. Mas assim, uma ameba que tá lá nadando e aí ela vai enfrentando um monte de problema pelo caminho. Aí ela se desenvolve e vira quase que um girino, um peixinho que sai da água. Mas assim, toda vez ela tem algum problema. E toda vez que ela tem esse problema, volta e ela começa tudo de novo. E aí ela enfrenta outro problema, só que aí ela consegue se esquivar desses problemas que ela já passou, que ela já foi se adaptando. E até chegar a um ser parecido com um homem, sei lá. E aí ele também, só que até ele chegar a isso ele teve que se esquivar de vários problemas. Durante todo o filme os seres têm que se adaptar para continuar vivendo no mundo. E acho que é isso do jeito lúdico que a gente passou, né? Sempre, óbvio que os seres não são exatamente iguais, mas tem uma analogia com a nossa história aqui, do que a gente conhece lá E é a primeira vez que vocês fizeram uma campanha ambiental? Na gente tem um monte, vocês já estão especialistas nisso? Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. A agência onde a gente trabalha não tem nenhum cliente que seja fixo que trate desse tema, foi uma oportunidade que surgiu. A gente está trabalhando em outros lugares, não sei, você tinha trabalhado em outra agência que tivesse alguma coisa? Foi a primeira vez. Mas é um tema bem legal, assim, de se trabalhar. Eu sou super fã, acho que as pessoas têm que mudar mesmo, não dá mais pra viver do jeito que tá. Não, a Mariana é a pessoa mais verde que eu conheço. Não, mais verde é exagero, assim, mas eu... ideia, a sacada, assim, eu sei que é uma... Quer dizer, eu não sei, depois vocês me contam como que é esse processo de criação, mas quem que teve essa sacada de adaptação, né, que é bem essa palavra-chave do vídeo? Não, na verdade, assim, tem vários. Esse tema já foi abordado de algumas maneiras, assim. Sempre que a gente começa a criar, a gente faz um trabalho de pesquisa. Pô, o que já disseram a respeito disso? Porque a gente não pode dizer a mesma coisa. Porque você perde o impacto da novidade, né? Você então, um negócio fizeram sobre o meio ambiente, as campanhas existentes sobre o meio ambiente. Sobre o meio ambiente. Pode começar a fazer o trabalho. E aí a gente começa a pensar, tá, isso já foi feito, já foi feito, o que de novo pode ser interessante de se dizer? E que realmente faça as pessoas pararem para pensar, né? E normalmente as coisas que fazem as pessoas pararem para pensar são verdades a respeito da vida delas, né? E essa é uma verdade, realmente. A gente precisou se adaptar em momentos anteriores. Para chegar até aqui, então, o que a gente tem que fazer a partir de agora? Se adaptar também, né? Porque o que a gente está fazendo é só tentar mudar o mundo, né? Então, o aquecimento global é resultado disso. Mas se a gente não se adaptar... A gente nunca quer mudar a gente. Pois é. E aí o estalo vem daí, de tentar buscar uma novidade, de trocando ideia e pesquisando coisa. Você já viu isso, juntando informação, aí eureka, uma hora vem. Assim, é óbvio que a gente também tem um prazo para trabalhar dentro de criação e nas agências. Então a gente teve um prazo de criação que foi mais ou menos... bem curto, né? Mas é maior do que normalmente a gente tem, do que o que normalmente a gente tem para fazer campanha para os clientes. Assim. Então a gente teve uma semana mais ou menos para criar. E aí quando falta um diazinho lá, você tem que chegar no consenso, e a gente achou que chegou num consenso que
que é bom e verdadeiro. Assim. Quem está assistindo deve estar super curioso aí para assistir. Lembrando que é ao vivo, então vocês podem participar no chat ou então no Linha Direta. No chat é bacana que a gente pode conversar aqui, se elas passarem algumas dicas. No site eu posso escrever e mandar para vocês e responder eu mesma, se elas já responderam a pergunta que vocês fizeram, então dá pra gente conversar, eu e você. O Linha Direta não, eu recebo a pergunta, mas eu não consigo responder ninguém no Linha Direta. A vantagem do Linha Direta é que não precisa se cadastrar, então é só colocar um nomezinho ali em cima e embaixo a perguntinha, só mandar. Eu tenho uma pergunta aqui da Cris, ela quer saber como a agência se envolveu na campanha. O envolvimento da agência foi grande, na verdade, eu estava te contando, a história começou quando 5 ou 6 agências de São Paulo, não sei o número, São Paulo não, no Brasil, né? Acho que tem de outros lugares. Essas agências foram convidadas para fazer um filme falando sobre aquecimento global. E a Young foi uma dessas agências. E quando a gente recebeu o briefing, a gente ficou super feliz, enfim, porque primeiro que é importante, segundo que é uma coisa que sai do nosso cotidiano de agência, assim, a gente está sempre... propaganda a gente tem que vender alguma coisa, né? Às vezes vender uma ideia, às vezes vender um produto, mas nem sempre é uma coisa tão nobre quanto essa. Então quando aparece uma coisa desse tipo, a gente se envolve porque a gente acha que tem um poder de penetração na cabeça das pessoas mesmo. Então a gente recebeu o briefing, nós dentro da agência fomos as encarregadas de fazer isso e todo mundo se envolveu, assim, até desde começar a ganhar mais prazo, veio com um prazo menor do que uma semana pra gente criar, a gente conseguiu mais, e aí ativa todo mundo que é responsável na agência, a pessoa que cuida de rádio e TV, que é um departamento da agência que é responsável por entrar em contato com as produtoras. A gente entrou em contato com uma produtora de animação, conseguiu a parceria dessa produtora de animação para fazer uma animação de graça, né, porque o trabalho assim, não é remunerado, não é um trabalho remunerado, é voluntário. Uma produtora de som também para ajudar. E até o pessoal de mídia para conseguir veicular em cinemas, no Brasil inteiro, assim, deu bastante veiculação. Então, o movimento foi de vários departamentos. Depois que fizeram a campanha, vocês tornaram pessoas mais conscientes? Eu acho que eu já sou meio eco-chata, eu me classifico nessa. A Mari já era bastante. Acho que depois que eu comecei a trabalhar com a Mari, eu comecei a ficar mais. E depois, lógico, acho que depois desse trabalho você acaba pensando mais, assim, revendo algumas atitudes. Como porque você vê que tem coisas que são pequenas, assim, do seu dia a dia, né? Não custa mudar, né? Exatamente. Só por mania que a gente faz. Costume, né? E a agência, inclusive, não sei se por consequência disso ou não, mas, por exemplo, a agência, falando de atitudes pequenas, assim, a agência, um tempo atrás, as pessoas tinham garrafinhas de água à vontade. Você ia na geladeira, pegava uma garrafinha de água e no final do dia, são 300 funcionários, tinham imagina quantas 2 garrafas por dia, 600 garrafas por dia. E aí você faz isso durante o mês, durante o ano e, né? Quantas empresas tem, né? Exatamente. E aí, um mês atrás, mais ou menos, a agência parou de ter essa postura, não tem mais garrafinha de água, e agora tem os galões lá de... Cada um leva o seu copo de vidro, tem um copinho permanente na garrafinha lá. É um sistema, não é no seu trabalho, é em outro lugar que você não tem como beber, outra opção vai ser aquele copinho de plástico. Então, o sistema é assim, apesar de você querer mudar, nem tudo você consegue fazer, né? Mas eu acho que a gente, acho que a Clau também agora, as pequenas coisinhas, assim, de pouquinho em pouquinho, eu acho que as coisas começam a mudar mesmo. Assim.